Você, jovem que segue o canal, você se sente parte da política brasileira? Você acha que é capaz de transformar a realidade nacional? Você tem medo desse tema cair na redação do Enem? Então vem comigo, porque a gente vai comentar o papel transformador da juventude brasileira. Bom, é interessante, escrevendo sobre o papel transformador da juventude brasileira, que a gente se questione primeiro qual é a função da transformação da realidade brasileira, ou seja, quais são os aspectos da nossa realidade que necessitam dessa mudança. Então, eu sugeriria para este tema o que a gente chama de introdução por frases nominais, uma sequência de palavras que não tenha verbo, porque é uma frase nominal em que se tematizem os aspectos que necessitam de mudança na realidade nacional. Ou seja, você poderia, neste tema, fazer alguma coisa como sociedade, cultura, política, economia. Diversos são os elementos da sociedade brasileira que carecem de uma transformação. Se a gente está falando do papel transformador da realidade que o jovem pode cumprir, é interessante que você faça um vocabulário para a palavra transformação. A gente vai falar de transformação, alteração, mudança. E como eu imagino que a gente vai falar de mudar para melhor, você pode usar palavras como progresso, avanço e desenvolvimento. Outro tipo de introdução que encaixa perfeitamente neste tema é a introdução por alusão histórica, ou seja, que você apresente marcos históricos em que a juventude cumpriu um papel de protagonismo nas mais diversas áreas. Nessa perspectiva, você poderia falar, dentro da realidade brasileira, do processo de impeachment do governo Collor, em que a gente teve a chamada geração cara pintada, que foi às ruas, o combate ao regime militar ali nas décadas de 60, 70 e 80, ou até mesmo mais recentemente, a chamada Jornada de Junho de 2013, quando a gente teve uma série de manifestações políticas públicas que foram lideradas pelos jovens. Já que eu sou a louca do documentário, eu também poderia fazer uma introdução sobre um documentário brasileiro que tematizou o junho de 2013. Esse documentário se chama Junho, o mês que abalou o Brasil. E você pode fazer referência a essa produção cultural na sua introdução para começar a falar que os jovens têm um papel imprescindível no desenvolvimento e no avanço nacional. Se o nosso texto é sobre o papel transformador da juventude brasileira, eu sugeriria que você fizesse uma tese por contraste, em que você contrastasse a importância dos jovens participarem e se engajarem nessas transformações e os obstáculos que dificultam essa participação política, social, econômica ou até mesmo cultural. Então a sua tese ficaria mais ou menos assim. Apesar de ter um papel imprescindível na liderança das transformações necessárias para o desenvolvimento nacional, a juventude brasileira enfrenta uma série de obstáculos, como, e aí você coloca os obstáculos que eu vou apresentar agora no nosso desenvolvimento. Eu sugiro que no seu desenvolvimento 1, você mostre as áreas da sociedade brasileira que merecem uma transformação. E óbvio, isso vai depender do seu conhecimento de mundo e até mesmo da sua abordagem. Mas a gente pode pensar, por exemplo, uma necessidade de renovação política no Brasil, um combate às desigualdades sociais e uma recuperação econômica, haja vista que a gente passa por uma crise nos últimos 5 anos. Além disso, eu destacaria uma outra transformação necessária no Brasil, que é uma mudança sociocultural. A gente observa um crescimento dos discursos autoritários e intolerantes, e a juventude tem um papel no combate a essa forma de violência e de exclusão. Mas como se trata de um tema no formato Enem, em que eu preciso criar uma problematização, no seu desenvolvimento 2 você deve apresentar os obstáculos, os desafios, as dificuldades encontrados pelo jovem nessa jornada de transformação da realidade nacional. Primeira dificuldade que eu mencionaria, a desinformação. Infelizmente, é frequente que o jovem não saiba como participar.
ou até mesmo que têm o poder de participar. E nesse ponto você pode usar aquelas alusões históricas de que eu falei na introdução. Você poderia tematizar que os jovens durante a ditadura militar, ou durante o governo Collor, ou mesmo nas jornadas de junho de 2013, informados de outras formas de mobilização política e informados de que podem transformar a realidade, saíram às ruas para exigir os seus direitos e os seus anseios. Segundo desafio a ser apresentado, a gente observa entre parte da população jovem brasileira um certo comodismo, um descrédito em relação à possibilidade de melhoria da realidade nacional. Esse comodismo pode ser ligado ao imediatismo, à superficialidade e ao individualismo que são tematizados pelo Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês que falou que a gente vive na modernidade líquida. Então esse imediatismo do jovem, essa superficialidade, pode ser um fenômeno sociologicamente explicado. Além disso, você pode falar de um certo descrédito, uma desilusão do jovem quanto ao seu próprio poder, uma sensação de que não adianta fazer nada, nada vai mudar. Se você quiser colocar esse argumento, eu acho que vale a pena dar uma revisada na teoria do Lyotard, um filósofo francês que fala das chamadas crises do meta-relato. O que é a crise dos meta-relatos? Primeiro, vão aprender a escrever meta-relato. Meta-relato você escreve tudo junto com 2 R's. Mas o que é de fato um meta-relato? A crise dos meta-relatos é o fato de que, no século XXI, na chamada pós-modernidade, os grandes discursos organizadores da coletividade e da subjetividade entraram em crise. Como assim entraram em crise? A gente pode observar, por exemplo, que as lideranças religiosas já não são tão seguidas mais, ou que a família não é tanto mais o ponto de partida das reflexões e das ações, mas, acima de tudo, a gente tem uma crise do meta-relato político. Existe uma crise de representatividade. No Brasil e no mundo, os jovens não se sentem mais representados pelos políticos. E essa desilusão, infelizmente, faz com que alguns jovens simplesmente desistam da luta política, porque consideram que a política tradicional, a eleição, é a única forma de participação. Há um argumento para essa redação de que eu gosto muito, que é o argumento do ativismo de sofá. Qual que é a ideia? Em teoria, haver novas tecnologias digitais, redes sociais, internet, smartphone ou tablet, facilitaria o poder de transformação do jovem, porque facilita e agiliza a mobilização social, o compartilhamento de informações e a organização, por exemplo, de eventos. Você pode usar como exemplo para o seu texto a Jornada de Junho de 2013, que foi organizada majoritariamente via Twitter e Facebook, ou até mesmo a Primavera Árabe, aquele conjunto de revoltas populares nos países árabes que, em alguns casos, levou à deposição de regimes autoritários. Paradoxalmente, a facilidade oferecida pelas redes sociais fez com que alguns indivíduos se limitassem às redes sociais. Como assim? É muito cômodo que eu fique sentado no meu sofá, ativismo de sofá, tuitando sobre os acontecimentos e que eu não tome ações mais concretas, que eu não saia às ruas. É como se a possibilidade de militar na internet pacificasse a minha consciência e me impedisse de militar no mundo real. Nesse sentido, se você está falando de internet, você pode falar que a gente vive numa sociedade hiperconectada, que é o conceito do Pierre Levy, que é a ideia de que, mesmo que o indivíduo não queira, ele é bombardeado pelas redes sociais e pelas novas tecnologias digitais. Um dos desdobramentos dessa sociedade hiperconectada é a sensação de cansaço. O jovem brasileiro está de saco cheio. Bom, criamos o problema, falamos das possibilidades do jovem, agora a gente tem que resolver a questão. Como incentivar o jovem brasileiro a se indignar diante da realidade nacional e a agir diante da realidade nacional? Eu pensaria primeiro numa ação mais educativa. A gente pode falar que as escolas devem fazer uma abordagem desse papel transformador do jovem. Imagine, por exemplo, ciclos de aulas transdisciplinares, em que professores de história, sociologia, filosofia e geografia debatam juntos momentos da humanidade em que os jovens foram determinantes para promover uma mudança cultural, artística, social, política ou até mesmo ideológica. Ou seja, o empoderamento do jovem por meio da informação escolar. Outra proposta seria os grandes grupos interessados no engajamento do jovem, por exemplo, sindicatos, partidos políticos, ONGs de atuação política,
prepararem os jovens para essas formas de atuação, para essas formas de militância. Lembre-se que a militância não precisa ser só política, ela pode ser cultural, ela pode ser artística. Nesse sentido, essas organizações podem fazer palestras, debates e oficinas em que se discuta o papel do jovem, mas mais importante do que esse critério meramente informativo, digamos assim, é necessário um critério educativo. O que é esse critério educativo? Imagine, por exemplo, se esses grandes grupos, sindicatos, partidos, coletivos políticos ou ONGs de atuação política fizerem oficinas em que se mostrem as novas formas de engajamento. Para você mudar a realidade brasileira, você não precisa se candidatar a vereador. Você pode, por exemplo, fundar uma ONG em que você ofereça educação gratuita para populações carentes. Se você quer, por exemplo, transformar a realidade das populações minoritárias, você pode fundar um canal de YouTube, por exemplo esse, em que você proponha modificações e discussões sociopolíticas. Ou seja, mais importante do que só falar para o jovem "você pode", é falar para ele como ele pode. Nessa perspectiva, indicação vai usar para o Netflix, meu amor. Assista ao documentário Junho, o mês que abalou o Brasil, porque se mostram jovens que foram às ruas, mobilizados por meio da internet e que conseguiram promover algumas mudanças. Algumas para o bem, algumas para o mal. Cabe a você julgar. O tema desta semana é mais do que um tema de redação, é um tema de cidadania. Então o que eu sugiro? Assine o meu canal. Eu tenho uma série de entrevistas e conversas com pessoas jovens que estão mudando o Brasil a partir do que a gente chama de micropolítica. Pequenas ações que mudam a microesfera social, mas que juntas vão mudar toda a estrutura nacional. Assine, comente, sugira temas e clica no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube te avisa.